Havendo quórum, declaro aberta a sessão da sessão de dissídios individuais. Isso não, pagar advogado. 2, ação rescisória do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no dia 1º de junho de 2017, cumprimentando aos pares, ilustres representantes do Ministério Público, senhores advogados, nossa secretária, senhoras e senhores presentes, a todos, boa tarde. Em primeiro lugar, eu submeto à egrégia sessão a ata da sessão anterior. Aprovada, não havendo objeção. Algum magistrado gostaria de fazer algum registro? Então, ao pregão, por favor. Pode. Inclusive com as informações que forem necessárias. Por favor. Tá. 2 processos que serão retirados de pauta são processos dos quais o doutor Emerson, desembargador Emerson José Alves Lages, atua. Um deles é a ação rescisória 10.295, da sala das 14h05. Ação rescisória 10.295, da sala das 14h15. Esse processo, a relatora é a excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante, no período que ela substituiu a doutora Rosmeire de Oliveira Pires. Ele foi retirado da pauta do dia 1º de dezembro de 2016, mas naquela data houve um problema técnico, foi feito um registro pelo TST, que só liberou para essa última pauta. Então, por essa razão, ele demorou esse período todo. Mas como o doutor Emerson é o revisor dele, e ele hoje ausentou-se justificadamente, está no TST, então é um dos que está saindo de pauta. O segundo processo a sair de pauta é a ação rescisória 10.417, também na sala das 14h10. O relator é o excelentíssimo juiz Gessé Cláudio Franco de Alencar, e o revisor é o desembargador Emerson José Alves Lages, também retirado de pauta pela mesma razão. Ok? Alguma dúvida em relação a esses dois? Na realidade, doutor Emerson é o relator. Desculpa, isso sim, perdão. O doutor Gessé é o revisor. Isso, ao contrário. Então, os dois da sala das 14h. Retirados de pauta, então, para nova inclusão posterior, com publicação, né? Isso, exatamente. Com nova publicação. Vamos ao pregão, observadas as preferências regimentais. Pela ordem aqui de sala, a gente vai entrar na sala das 14h. Também é um processo que vem sido adiado desde fevereiro, por várias circunstâncias. Ele foi readiado, doutor Márcio, tá? Foi não. Mas, enfim, foi preferido o voto já pela relatora. É um processo que o doutor Emerson também havia pedido vista, e ele renunciou a esse pedido, em face da ausência dele, para que tivesse prosseguimento. Eu vou apregoar. É a ação rescisória 10.409. A relatora excelentíssima desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, que já registrou o voto, é esse voto que está aí, consta do processo. A autora Porto Seguro Administradora de Consórcio Limitada, e Ré Viviane Martins Mata. Já está na tela. A advogada que fez a inscrição, ela já sustentou, já fez a sustentação. Já sustentou. Isso. Relator, né? Doutora Maria Lúcia, e o revisor é o excelentíssimo desembargador José Murilo de Moraes. A Maria Lúcia também já registrou? Só a doutora Maria Lúcia que registrou o voto. Que é a desembargadora Maria Lúcia havia registrado o voto pela admissibilidade da ação rescisória e no mérito pela procedência em parte para rescindir parcialmente o acórdão prolongado nos autos da reclamatória trabalhista 000-1360 e, em juízo rescisório, afastar o reconhecimento da rescisão indireta, excluindo da condenação as obrigações de fazer decorrentes, bem como o pagamento de todas as verbas trabalhistas e reflexos pertinentes a tal rompimento contratual, quais sejam indenização substitutiva dos seguros de emprego, salários e etc., porque o voto foi registrado e todos estavam presentes. Eu vou colher, então... Pergunto se há divergência.
É esse aqui? Eu tenho. Bom, eu vou colher os votos, porque existem várias manifestações. Melhor. Desembargador... Eu sou revisor, estou acompanhando a relatora. Relatora. Desembargadora Mônica. Também acompanha a relatora. Desembargadora Camila. Acompanha a relatora. Desembargador Iana. Com a relatora. Desembargador Thaisa. Desembargador Bozon. Eu julgo improcedente a ação rescisória. Desembargador Milton Tibal. Desembargador Oswaldo Tadeu. Um relator. Desembargadora Rosemary. Como doutor Bozon, também pela improcedência. Eminente juíza Maria Cristina. Com a relatora, presidente. Eminente juíza, de longe. Eu não voto nesse, doutor, que eu estou substituindo a doutora Maria Lúcia. Aí ela já proferiu o voto. Eminente juiz Gessé. Acompanha a divergência. Eminente juiz Carlos Roberto. Também com a divergência da data velha. Ok. Ficaram vencidos o excelentíssimo desembargador Luiz Bozon, desembargadora Rosemary, juiz Gessé e juiz Carlos Roberto. Proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto da relatora, vencidos os nomes declinados pela senhora secretária. Bom, então essa sala a gente vai fechar. Que julgava improcedente, né? Agora vamos para a sala que tem sustentação oral. Só um minutinho, por favor. A gente vai para a sala das 14h10. Primeiro processo. Aqui, o resumo. Foi eu que pedi. O doutor Bozon é impedido. Outro processo. Ação rescisória 11.401, relator excelentíssimo desembargador Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Esse processo foi retirado de pauta do dia 16 de março, pedido de vista formulado pelo doutor Ianaco, doutor Luiz Ianaco, e no dia 20/4, a pedido de vista da doutora Rosemary de Oliveira Pires. Neste processo existem votos já registrados. Trata-se de um agravo regimental. Votos registrados pelo não provimento. Desembargador Luiz Antônio de Paula Ianaco, que é o relator, e pelo conhecimento do agravo regimental e no mérito pelo provimento são os votos da excelentíssima desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães e o desembargador Paulo Chaves Correia. O pedido de vista foi do desembargador... Agora a doutora Rosemary, né? Quem? Rosemary. Desembargadora Rosemary, por favor, tenha a palavra. Pois não. Eu pedi vista porque eu tinha atuado com a divergência, não me lembro nem se teria sido eu que teria aberto a divergência. Doutor Paulo seguiu, doutor Paulo Chaves me seguiu. E doutor Hegel Bozon havia feito a sustentação, o doutor Ianaco esclareceu na época a questão. Bom, eu olhei mais detidamente os autos e vi que realmente eu me equivoquei em colocar a divergência, porque a matéria já tinha sido decidida, a matéria com relação à competência do acórdão rescindendo já tinha sido julgado pela nossa turma. E por isso a extinção sem resolução de mérito em razão desse fundamento não permitiria à parte entrar com uma nova rescisória aqui neste juízo. Né? Então, eu, com base no artigo 486, parágrafo 1º do CPC 2015, que trouxe essa novidade no sentido de registrar expressamente que, no caso de extinção, sem resolução de mérito, por falta de ausência de um pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regulado do processo, a nova propositura teria que corrigir o vício, mas não permitindo a propositura novamente aqui, mas no juízo que, na época, nós entendemos que era o juízo devido, que seria o TST, já que o acórdão rescindendo era nosso, então teria que ter como competente para fins rescisórios o TST. Em suma,
eu retiro a minha divergência e passo a concordar com o relator. Alguma outra divergência? Posso proclamar? A unanimidade, Não, aí é por maioria, né? por maioria, Aqui vai ter que perdão, ser maioria. Vencido, doutora Maria Lúcia. vencidos desembargadores, a desembargadora Maria Lúcia e o desembargador Paulo Chaves. Proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto da relatora. Do relator. Do relator. Assim se decide. Ainda na mesma sala, com o advogado, tá? Ação rescisória 11.483. Relatora, excelentíssima juíza Maria Cristina Diniz Caixeta. Revisor, excelentíssimo desembargador Luiz Antônio de Paulianaco. Autor, Lactalis do Brasil, Comércio, Importação e Exportação. E réu, LBR. O processo já está na tela. Ok. Encontram-se inscritos para sustentação oral a doutora Marilu Freitas, doutor Dalmo Burdim. Marilu já estou vendo na tribuna, doutor Dalmo não estou vendo. Chegou. Presente? Ah, pois não. Perdão, doutor. Baixinho mesmo. Perfeitamente. Tem a palavra, doutora. Excelentíssimo senhor presidente, Egrégia Corte, boa tarde. Trata-se de ação rescisória que visa desconstituir o acordo proferido nos autos do processo de conhecimento, a fim de que novo julgamento seja proferido em relação à inexistência de sucessão e, em decorrência, sejam excluídos da condenação qualquer direito concedido ao reclamante anterior a 9 de janeiro de 2015, data na qual, para todos os fins de direitos e obrigações, a autora assumiu a unidade protetiva local, laboral, conforme consta nos autos que tramitou perante a primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Sustenta a autora que o acórdão recidendo é uma decisão de mérito que nega vigência ao artigo 60 da Lei 11.101 de 2005 e ignora o efeito vinculante estabelecido na ADIM 3934, em clara afronta ao artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Isso porque, ao entender os doutos julgadores que seria aplicável ao caso concreto o disposto no artigo 10 e 148 da CLT, a turma desvirtuou uma das mais importantes regras da Lei de Recuperação Judicial, exatamente aquela que exime o arrematante de quaisquer ônus decorrentes da alienação em asta pública, o que, data vênia, afronta o artigo 60, parágrafo único da Lei 11.101 de 2015, de 2005, fazendo da lei letra morta. De sorte que, a prevalecer o entendimento, a essência da recuperação judicial da empresa e da preservação da sua função social poderá enfrentar óbice intransponível. Ademais, conforme consta nos autos, as outras empresas que são ré no processo, está em plena atividade, na iminência de sair de recuperação judicial, segundo informação do administrador judicial, em ação trabalhista que tramita na vara de Blumenau, o que permitiria ao reclamante buscar os direitos devidos junto ao empregador, direitos devidos anteriores a 9 de 1 de 2015. Reitere-se por oportuno que não houve sucessão de empresas em razão da aquisição da unidade produtiva isolada a teor do disposto na Lei 11.101 de 2005. Como dito, a decisão recorrida viola a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, via de consequência, ofende o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, uma vez que o julgamento da ADIM 3934
Na ADIM, o Supremo declarou a constitucionalidade do conteúdo do artigo 60 da Lei de Recuperação Judicial, bem como do artigo 141, inciso 2º da mesma lei, reconhecendo a inocorrência de sucessão trabalhista nas alienações judiciais durante processo de recuperação judicial de falência. Deve ser ressaltado também que doutrina e jurisprudência tem evoluído para admitir ação rescisória contra decisões que contrariam súmulas vinculantes e também decisões com efeito erga omnes, como a proferida na ADIM referida, uma vez que alcança status de norma jurídica violada. Por todo o exposto, reconhecendo-se a ausência de sucessão e da responsabilidade da hora autora, pelos direitos referidos em condenação no período anterior a 9/1/2015, pede-se que a presente ação seja julgada procedente para o fim de ser desconstituído a decisão proferida nos autos originários, de modo que seja declarada a inexistência de sucessão e sejam excluídas quaisquer condenações do autor, da autora em rescisória, relativas ao período já mencionado. Muito obrigada. Pois não. Tem a palavra o doutor Dalmo. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, demais componentes da Câmara, representante do Ministério Público, a quem prestigio. Indo diretamente ao assunto, respeitando também a sustentação anterior da colega, mas não há como não discordar no seu todo. Ela, então, apenas não citou que a referida decisão de primeira instância, que foi originada da 28ª Vara, transitou sim em julgado e não houve recurso ordinário. No nosso entender, o que está havendo é uma supressão de instância processual. Ela passou diretamente para ação rescisória, certamente porque perdeu ou por razões outras não entrou com recurso ordinário. A privilegiar esse entendimento, estará se suprindo parte importante processual na Justiça do Trabalho e abrindo um enorme precedente. E mesmo porque a fundamentação, essa ação da 28ª Vara já estava em fase de liquidação, onde foram feitos os cálculos, houve divergências de cálculos, por fim o reclamante, por questões, lógico, pessoais, desempregado, concordou com o cálculo da reclamada, e foi homologado pelo excelentíssimo senhor juiz da 28ª Vara. E já passava em fase de liquidação, inclusive com penhora precária oferecida pela parte, e continuou com a sutileza, surpreendendo-nos com a presente ação. Do ponto de vista processual jurídico, também não é cabível, porque ela alega que, como fundamento, ofender a coisa julgada e violar manifestamente norma jurídica. Isso não ocorreu. O juiz foi claro, foi cristalino em sua sentença, se fundamentou baseado nos artigos da CLT, que é considerado lei especial, lei específica do emprego, do trabalho e emprego, e não houve também manifestamente ofensa à norma jurídica. Houve interpretação e entendimento do excelentíssimo senhor juiz. E assim a tese desta sustentação e objeto das da contestação foi justamente que a CLT é lei especial e a lei 11.101/2005, além de ser uma lei civil, ela foi editada posteriormente, não derrogou nada com relação à justiça trabalhista. E há uma sutileza muito grande na tese também da autora, de que a lei número 11.105 citada, a lei civil, eu vou ler com todo respeito o parágrafo aqui para ver qual a sutileza que tem que ser observada. Parágrafo único do artigo 60, que é o objeto do recurso.
Parágrafo único do artigo 60. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 dessa lei. O disposto da lei, sobre o qual se apoiou a autora, não afasta expressamente a sucessão trabalhista, tal como faz ao tratar a mesma lei na alienação dos ativos da falência. Eis o artigo 141 da mesma lei, que trata aqui da falência. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive de natureza tributária. E aqui está a diferença. Até aqui foi igual ao artigo 60. Aqui está. No artigo 141, parágrafo 2º, o legislador diz expressamente: as derivadas da legislação do trabalho. Por que o legislador fez isso, na minha modesta interpretação, e na sábia? Porque um se referia à recuperação judicial e o outro se refere à falência. Na recuperação judicial, é óbvio que o interesse da empresa é diminuir as suas despesas, os seus custos e alongar os seus prazos. Na falência já é diferente. Na falência já é diferente. Não há administração mais da empresa, já é administrado por um administrador judicial que vai se preocupar em ratear os bens que sobraram da empresa. Aí sim, inclui-se os ex-empregados com, certamente, privilégios tributários com privilégios. Então, houve na própria lei, se correr a lei mais à frente, houve essa diferença. E não é à toa que deve existir. O legislador não coloca expressões sem finalidade na lei. Então, essa está a grande sutileza do ponto de vista jurídico e processual. Não bastasse isso, excelências, não bastasse essas razões jurídicas processuais, houve razões de fato para se manter a sucessão. Primeiro, a empresa Lactalis, que comprou a empresa anterior em recuperação, desde novembro de 2014, ela já fez um comunicado ao mercado, inclusive aos órgãos oficiais, bolsa, coisa dessa natureza, dizendo que seria mantido os mesmos funcionários. Permita transcrever, está no processo, que está escrito assim: a equipe de venda destas marcas, que é uma empresa no ramo de leite e derivados, multinacional, a equipe de venda destas marcas continuará a mesma que atende hoje. E manteve o funcionário como os demais equipes. Então, o funcionário continuou prestando serviço no mesmo local de trabalho, recebendo ordens dos mesmos chefes que permaneceram também na empresa sucessora. Nos recibos de pagamento que a Lactalis fez, ele permaneceu na Lactalis por mais em torno de 6 meses. Nos recibos que a Lactalis fez, o pagamento, consta mesmo salário, mesmo cargo, mesma função, e muito mais, consta quinquênio e data de admissão, como que era agora a autora reclamada lá, que inclusive não teve oportunidade para se manifestar sobre isso no recurso ordinário, até levantar divergências, não o fez. Ficou 6 meses com um funcionário e documentou, pôs na sua folha de pagamento a admissão em 1/8/2006, que foram várias sucessões dentro do mesmo grupo. A carteira de trabalho dele nem foi alterada. E mais, no termo de rescisão de contrato do trabalho, a Lactalis que o demitiu, a princípio, como vai demitir quem não admitiu? Então, a empresa Lactalis que o demitiu colocou na TRCT a data de admissão e os mesmos pagamentos, inclusive anuênio. E também, no Ministério do Trabalho, foi pesquisado no Ministério do Trabalho, isso não cheguei a juntar aos autos como procurador, consta lá também o período cadastrado na Lactalis, que é a autora, como 1º de agosto de 2006 e demissão em maio de 2016, cuja data da demissão é correta. Com relação à citação da denominada súmula vinculante do Supremo Tribunal, citado pela colega anterior aqui,
não existe súmula vinculante a esse respeito. Houve uma decisão de interpretação do Supremo. Pessoalmente, pesquisei, junto ao TST, formulei, está comigo, não está nos autos porque foi recente, que não existe súmula vinculante nesse sentido, apenas para esclarecimento. E eu sei que essa corte não estará propensa a esse tipo de julgamento. Recente decisão aqui, também desta corte, em processo que tramita por outra vara, 18ª, com pedidos obviamente diferentes, houve uma decisão, essa sim, por força do recurso ordinário empreendido pela reclamada, um brilhante acordo de relatoria do desembargador José Eduardo de Rezende Chaves. Doutor, eu peço que o senhor conclua, porque o tempo está esgotado. Posso ler a emenda aqui? É a carta curtinha. Ele diz assim: recuperação judicial, alienação judicial de UPI, emenda. A sucessão trabalhista em caso de aquisição judicial de unidade produtiva isolada, desde que haja continuidade da mesma atividade. Então, o reclamante beneficiou a reclamada, que ela não perdeu, é importante dizer isso, excelência, me dá um prazo só para concluir, fato importante para o trabalhador, que a empresa usou o empregado para não perder clientes no mercado e, quiçá, não ser convidado pela empresa concorrente. Então, beneficiou-se disso, além de documentalmente, de fato. Obrigado. Tem a palavra a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Eu, inicialmente, cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações orais e passo a apresentar a proposta de voto. Em juízo de admissibilidade, há um pedido de indeferimento da exordial por ausência de indicação de valor da causa, que eu estou rejeitando, porquanto o valor da causa foi devidamente apontado na inicial, houve regular processamento da ação rescisória, pelo que admito. Juiz de mérito. No caso em análise, indiretamente ao mérito, a autora adquiriu uma unidade de produção isolada da empresa Lácteos Brasil S.A. em recuperação judicial, mantendo o empregado ora réu no exercício das mesmas funções. Esse empregado ingressou com uma reclamatória trabalhista e foi reconhecida a responsabilidade solidária pela sucessão trabalhista. A autora aponta a violação do artigo 60, parágrafo único da Lei 11.101, de 2005, e ainda ao artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADIM 3934, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, declarou a constitucionalidade das disposições contidas no artigo 60, parágrafo único, e 141.2 da Lei 11.101/05, no ponto em que estabelece a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas nas alienações judiciais durante o processo de recuperação judicial e de falência. Transcrevo no voto os artigos tidos como violados e friso que a transcrição literal dos dispositivos legais tidos por violado noticia que não há sucessão de crédito trabalhista para o adquirente da unidade produtiva de empresa em processo de recuperação judicial. Por outro lado, a decisão que se pretende rescindir entendeu que, ainda que haja aquisição das unidades de produção de empresa em recuperação judicial, a sucessão trabalhista opera uma assunção plena de direitos e obrigações pelo novo titular do empreendimento, que passa a responder na qualidade de empregado sucessor pelos créditos trabalhistas na forma dos artigos 10 e 448 da CLT. Não se discute que tal entendimento e interpretação literal colide com o disposto no artigo 60, parágrafo único da citada Lei 11.101, de 2005. Ocorre, todavia, que o entendimento configura interpretação razoável da matéria, o que pode ser comprovado até mesmo pela existência de diversas decisões proferidas por esse regional com idêntico posicionamento. E eu trago no corpo do voto várias decisões deste tribunal nesse sentido, algumas favoráveis e outras em divergência. Acrescento que a ação rescisória não se presta a discutir a justiça ou a injustiça da decisão rescindenda, ou mais, adequada interpretação da norma jurídica, bastando que a decisão tenha adotado o posicionamento que melhor interpreta os dispositivos legais sob a ótica do julgador.
As hipóteses de cabimento de rescisório estabelecidos no Código de Processo Civil não podem ser ampliadas, sob pena de violar a coisa julgada e a segurança jurídica, não servindo a presente ação para a rediscussão da matéria, o que escaparia aos limites da rescisória. A ação rescisória estaria sendo, na hipótese, utilizada na qualidade de sucedâneo de recurso ordinário, apelo eixo que sequer for interposto pela autora no processo originário. Assim, não pode a ação rescisória ser ajuizada em todas as ocasiões em que a parte não se conforma com a solução dada ao caso que escapa aos limites do cabimento da presente ação. Diante de tais considerações, não se há a falar em desconstituição do julgado quando há interpretação razoável acerca da matéria posta em juízo, pelo que julgo improcedente o pedido do corte rescisório, fundado no inciso 5º do artigo 966 do Código de Processo Civil, sob a alegação de violação literal aos dispositivos mencionados. Quanto à alegação de ofensa à coisa julgada, esclareço que o acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequendas e rescindendas, o que em nada se relaciona com a situação em análise, sendo de igual maneira improcedente o pedido com fundamento no inciso 4 do artigo 966 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, eu entendo serem devidos e estou em favor dos advogados dos réus, fixo o importe de 15%, R$ 3.000, sobre o valor da causa, que é de R$ 20.000, tudo nos termos da súmula 219, inciso 2 do Colente TST e do artigo 85 do CPC. Custas processuais, estou atribuindo à autora vencida no importe de R$ 400, correspondente a 2% sobre o valor dado à causa. E tem também aqui uma proposta de depósito prévio, caso o julgamento seja unânime. Em conclusão, senhor presidente, admito a ação rescisória proposta por Lactalis do Brasil, Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Limitada, em face de Ezequiel Marcos Túlio Simões e LBR Lactos Brasil S.A., em recuperação judicial. No mérito, julgo-a improcedente. Revogo a liminar deferida, autorizando o prosseguimento da execução trabalhista nos autos do processo 11.278-37-2015-503-0107, devendo ser oficiado meritíssimo juiz da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. São devidos honorários advocatícios em favor dos advogados dos réus, no importe de 15% sobre o valor da causa, totalizando R$ 3.000. Custas processuais pela empresa autora vencida no importe de R$ 400, correspondente a 2% sobre o valor dado à causa. E caso o julgamento seja unânime, o depósito prévio deve ser revertido em favor dos réus nos termos do artigo 974, parágrafo único do CPC. É esta a minha proposta de voto. Pois não, eminente revisor. Caso aqui, como a própria relatora afirma, existe uma afronta direta à interpretação literal do artigo 60, e ela entende como razoável a interpretação que se deu em virtude de 3 julgados da 4ª turma deste tribunal. Analisando esses julgados, eu entendo que o que houve nem foi interpretação, foi, na verdade, a mera desconsideração do artigo 60. O que se fez ali foi o que tem se chamado hoje da interpretação revogatória, onde, a pretexto de interpretar, o juiz simplesmente revoga a lei porque não concorda com ela. E é o que está acontecendo. Nesse caso aqui, pelo menos, o juiz, não gostando do teor do artigo 60, entendeu melhor aplicar o artigo 10, 448 da CLT, como se o artigo 60 não existisse. Eu entendo que, por isso, houve, de fato, essa ofensa ao texto da lei. Acho que, é o meu entendimento, pelo menos, que não cabe ao juiz escolher a lei que aplica. Essa tarefa foi direcionada ao Poder Legislativo, é ele que faz a lei foi feita, está aí, artigo 60, parágrafo 1 da Lei 11.101/2005, diz que, nesse caso, não existe sucessão. Então, não cabe ao juiz
a pretexto de interpretar, simplesmente ignorar a existência da lei. E é por isso que eu entendo que essa rescisória merece procedência. Pois então Vossa Excelência diverge. É isso? E entende violado o parágrafo único do artigo 60 da Lei de Recuperação Judicial, não é isso? Isso. Então, como eu estou vendo aqui algumas outras divergências, eu acho melhor acolher os votos, do que ficar perguntando quem segue, quem não segue, levanta a mão para lá. Eminente desembargador José Murilo. Senhor presidente, eu também entendo violado esse dispositivo, mas, todavia, eu vou acompanhar a relatora, porque realmente é uma questão controvertida, ou pelo menos era a época que foi proferida essa decisão. Em face disso, eu entendo que a rescisória não poderia prosperar por esse motivo, embora eu acho também que realmente o artigo 60 está em vigor e teria que ser respeitado. Muito embora também, nesse caso específico, poderia ter essa questão de que o empregado continua trabalhando para a empresa, ela mesma reconheceu, pagando anuência, etc., etc., que poderia ter uma justificativa. Mas, independentemente disso, eu estou acompanhando a relatora por entender que essas questões eram controvertidas à época. Pois não. Desembargadora. Por divergência da Tata. Desembargadora Camila. Com a relatora. Desembargador Bozon. Com divergência. Desembargadora Thaísa. Com a relatora. Desembargador Oswaldo. Com divergência. Desembargador Milton. Com a relatora. Desembargadora Rosemary. Com a relatora. Desembargador. Ana. Doutora Ana. Com a relatora. Perdão, Não, que isso. Eminente juiz Carlos. Meu Deus, esqueceu. Presidente, com a vossa vênia, inicialmente eu estava acompanhando a relatora. E como foi pontuado pelo ilustre advogado da parte requerida da tribuna, não existe realmente uma súmula vinculante do STF, mas foi declarada a constitucionalidade do artigo 60. Se foi declarada a constitucionalidade do artigo 60, e o artigo 60, ele é de clareza linear, que não cabe. A eminente relatora, ela faz uma pontuação que é interessante, que a lei não faz referência a débitos de natureza trabalhista, mas sim de natureza tributária. Mas isso é interpretação. E como o eminente desembargador Ienaco falou, é porque não encontra-se satisfeito com esse artigo. E se eu não encontro satisfeito com um artigo legal, eu tenho que declarar inconstitucionalidade. O órgão fracionário não pode. E o STF já falou que é constitucional um artigo. Com a constitucionalidade do artigo, e eu também faço uma remissão aqui ao J401 da SDI 1 do TST, que fala que essa aquisição de empresa pertencente a grupo econômico, ela não gera responsabilidade subsidiária. É textual em falar que há inexistência. E esses casos, realmente teve muita decisão no STF envolvendo a Varig e outras empresas de transporte aéreo, onde foi declarado explicitamente a constitucionalidade do artigo 60. E se esse artigo 60 ele é textual e falar que não existe sucessão, eu, data vênia da eminente relatora, vou acompanhar a divergência também. Pois não. Eminente juiz Gessé. Com a relatora, data vênia. Eu também vou acompanhar a relatora. Estou entendendo que se trata de, na verdade, mera interpretação. Existe, o parágrafo 1 do artigo 60 diz realmente, e não fala em crédito trabalhista. Isso não me leva à conclusão de que, data vênia, quem o interprete com ou sem o crédito trabalhista não está gostando ou desgostando, está interpretando. Daí eu a sentir, na colocação feita pela eminente relatora, de que se trata de mera interpretação. Esse diálogo entre as fontes, entre as normas, ou entre o dispositivo legal, ou entre a norma entre as normas que deles são extraídas, esse diálogo tem que ser feito de forma ponderada, com uma certa ponderação. E esta ponderação me leva a uma interpretação.
E por se tratar exatamente de interpretação, é que eu acho que a eminente relatora tem razão, ressaltando que não há, na verdade, uma ofensa literal, porque não há menção a crédito trabalhista. Então, não há uma pretensa violação a dispositivo ou norma jurídica, ou a dispositivo de lei literal. Por esses motivos, então, eu estou acompanhando a relatora. A questão do depósito prévio, hein? Quantos? Foi unânime, né? Proclamo que a sessão... São quantos? Só quantos? O artigo 9 a fala 5. exatamente que é unânime? Que a sessão decidiu nos termos do voto da eminente relatora, vencidos o eminente o eminente desembargador revisor, desembargador Bozon, desembargador Oswaldo Tadeu, desembargador Mônica Sete Lopes e o eminente juiz Carlos Roberto Barbosa. E assim se decide. Senhor presidente, pela ordem. Pois Só não? para efeito de adequação do voto aqui, a questão do depósito prévio fica excluído? Porque não foi unânime, né? Pois é, isso que eu estou dizendo. Não foi unânime. É isso que eu estou falando. Só para constar que está excluído o depósito prévio. Pois não. E assim se decide. Desculpa, excelência, eu poderia só falar a quantidade de votos que eu não pude acompanhar por aqui, não consegui. 9 a 5. 9 a 5. Muito obrigado, excelência. Com licença. 9 a 5. Ainda na mesma sala, ação rescisória 11.585. Só um minutinho. Deixa eu entrar aqui. É o processo número 12 da pauta. Relatora excelentíssima, desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima. Autor Plantar S.A., Planejamento Técnico e Administrativo de Reflorestamentos e réus, sindicatos trabalhadores nas indústrias de extração vegetal e outros. Processo número 11.585. Ação rescisória 11.585. Vou aguardar o PJE entrar aqui, né? É o 12 da pauta, dessa sala. Olha lá. Agora. O senhor entrou? Plantar, né? Para mim não entrou. Cartão de crédito novo, mas... Tem dois. São 2 advogados inscritos? Senhor presidente. Tem dois advogados inscritos. Aqui O só Caio, mas que é o doutor Caio. Ah, pois não. Doutor Fala em primeiro lugar. Caio como autor, doutor Senhor presidente, pela ordem, Pois eu não. gostaria de declarar meu impedimento nesse processo. Declarado impedimento da meritíssima juíza Maria Cristina Cacheta. Tem a palavra doutor Caio Luiz Vieira de Mello. Fala pelo autor, ou pela autora. Senhor presidente, demais juízes da Igreja Corte, questão aqui suscitada levantada, proposta nessa ação rescisória, é uma questão da referente à ação ela ser condicional, ação inteiramente condicional. Não é uma ação de cumprimento, é uma ação declaratória com vários pedidos condenatórios. Dentro dos pedidos condenatórios, leio eu aqui agora, está o pedido de condenar a reclamada a pagar diferenças de adicionais de horas extras, pago a menor, considerando os comandos da cláusula sexta. Pagar a quem? Não se diz aqui. Se houver hora extraordinária prestada. E assim foi na esteira das condenações. Ao invés de mandar aplicar simplesmente a cláusula coletiva aos empregados, remetendo a execução de cada trabalhador à ação própria de cada um deles, não, deferiu o direito a horas extraordinárias. Quais? Ninguém sabe.
Da mesma forma que deferiu diferenças salariais. De que salários? De quem? Não se diz. E a mesma coisa a prescrição. Vários empregados desses já foram embora há anos. Paga quem? Então, o problema da ação é esse. É a má formação do pedido e má formação do deferimento do pedido. Que, aliás, tem um preciosismo que, quando o deciso menciona a condenação, embora com remessa ao fundamento, ele diz pagar ao sindicato e ou os empregados da empresa as seguintes parcelas. Dentre essas parcelas, não só as contribuições sindicais, mas também as parcelas próprias dos trabalhadores. Horas extraordinárias, férias, diferença de salário, ao sindicato e ou. Esse é o problema. A questão é só essa questão que está colocada, as violações que estão postas, e acredito que Vossas Excelências terão condição de melhor examinar essa questão, que, com certeza, irá prosseguir. Justiça. Pois não. Da palavra, doutor Luciano. Excelentíssimo senhor presidente, douta sessão especializada, boa tarde. Com a devida vênia do ilustre patrono da empresa autora, eu preciso dizer que está havendo aqui da tribuna uma inovação temática em relação a essa ação rescisória. O objeto que se discutiu com a proposição da ação rescisória não se refere a questões pertinentes à incompletude dos pedidos na ação trabalhista ou a falta de condição de se executar a decisão cuja rescisão ora se pretende. O que se discutiu e se discute nessa ação rescisória é a pretensão da empresa autora de rescindir a decisão a qual foi condenada por entender que os trabalhadores representados pelo sindicato ora requerido, então autor na ação trabalhista, não seriam representados por este sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração Vegetal, Carvoejamento e Reflorestamento, e sim pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Essa é a essência do debate trazido pela autora nessa ação rescisória. E aqui há que se dizer que há uma clara tentativa de conversão do instituto jurídico da ação rescisória em meio recursal. O que a empresa autora pretende nessa ação rescisória, sob o argumento de violação de norma jurídica, é rever fatos e provas exaustivamente debatidos na ação trabalhista original. A discussão que foi trazida a esse tribunal na presente rescisória, se os trabalhadores da empresa são trabalhadores rurais e, portanto, representados pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, ou se são trabalhadores na área de reflorestamento e civicultura e, portanto, representados pelo sindicato requerido, foi o cerne do debate na ação trabalhista. Foi essa questão debatida exaustivamente na ação trabalhista, motivo de produção de prova documental, prova oral. Essa matéria foi apreciada em todas as instâncias dessa especializada, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, e, portanto, há, sem dúvida alguma, uma pretensão por parte da autora de que se revolva, se reanalise fatos e provas que já foram devidamente e exaustivamente apreciados na fase de conhecimento da ação trabalhista originária. Eu peço autorização da ilustre representante do Ministério Público para ler um trecho do seu parecer que trata exatamente dessa matéria e que, a meu ver, aponta de forma cristalina essa contradição e essa impossibilidade jurídica
de perpetuação do debate apresentado pela empresa autora, quando diz que a alegação de violação de disposição de lei com base no artigo 966, inciso 5º do CPC, esbarra, nesse caso concreto, em reapreciação dos fatos e provas já analisados durante a instrução, o que é vedado pela súmula 410. Quer dizer, não há, indubitavelmente, possibilidade de apreciar a suposta violação de norma legal apresentada pela empresa autora sem promover a análise de fatos e provas já apresentados durante a instrução processual na ação trabalhista. E aqui, pelo princípio da eventualidade, adentrando ao mérito proposto pela empresa autora, constata-se que a alegação da empresa autora de que os seus empregados seriam representados pelos sindicatos trabalhadores rurais não se sustenta, porque o simples fato de, durante longos anos, essa empresa ter mantido acordo coletivo dos sindicatos trabalhadores rurais antes da existência do sindicato requerido, não impõe necessariamente a perpetuação dessa situação. É essa, no fundo, a tese sustentada pela autora. Quer dizer, realmente, antes da existência do sindicato dos trabalhadores em silvicultura e reflorestamento, que é uma categoria específica que foi constituído em 2007, esses trabalhadores eram representados por um sindicato mais genérico dos trabalhadores rurais. A partir da constituição do novo sindicato, essa representação passou para a nova entidade sindical constituída, por ser mais específica, diretamente ligada às atividades da empresa autora, e essa matéria já foi posta a exame no judiciário. Esse debate, essa polêmica acerca da representação sindical, da disputa de representação sindical entre os sindicatos de trabalhadores rurais e o Sindex, ora requerido, foi apreciada pela Justiça Federal quando da concessão do registro sindical a essa entidade, e essa decisão que concedeu a representação desses trabalhadores ao Sindex transitou em julgado. E toda essa documentação, evidentemente, foi utilizada como elemento de prova para o deferimento, a procedência daquela ação trabalhista. Um dado que é importante salientar é que o próprio estatuto da empresa autora, ele prevê, ou melhor, ele estabelece expressamente que o seu objeto social constitui-se em gestão e prestação de serviços civiculturais na produção de mudas, formação, manutenção e colheitas de florestas plantadas. Ou seja, há uma perfeita coincidência entre o objeto social da empresa autora e a categoria profissional representada pelo sindicato requerido. Por todos os fatos aqui expostos, o sindicato requerido espera que seja julgado improcedente a presente rescisória por justiça. Pois não. Pois não. Matéria de fato. A rescisória, com a devida vênia do ilustre advogado, ela não visa discutir Sindex e empregado rural. Ela discute a condenação, que é condicional. Nós aqui não discutimos se é Sindex ou se não é Sindex. Nós não estamos dizendo isso em momento algum. Nós estamos dizendo que a condenação é se, tem um se na frente da condenação. Né? E a questão da Justiça Federal, o trânsito em julgado, e que disse que a representação seria desse Sindex, se deu em 2012. Havia dúvida nesse período, mas nós não entramos nisso. A ação foi de 2010. Não entramos nisso, não estamos discutindo Sindex nem nada, estamos discutindo a condicionalidade da condenação. Se tiver alguém aí com direito à hora extra, vai receber tanto. Quem? É isso. Pois não. Esclarecidos? Eminente relator. Muito bem. Eu estou conhecendo da ação rescisória e ela é pautada em manifesta violação de norma jurídica. Na realidade, considerando... Eu li a sentença, depois eu acordo. Na realidade, eu estou ainda
me reportando ao CPC de 1973, que fala de violação de disposição de lei do artigo 485. E vários dispositivos foram indicados. O artigo 832 da CLT, o 93, inciso 9º da Constituição, o 589 da CLT. Não vi violação literal a esses dispositivos. Vi interpretação razoável deles, porque todos esses dispositivos dizem respeito à fundamentação da decisão, aos requisitos da sentença, e acho que eles estão presentes. Pode ser que a fundamentação concorde ou não concorde com a fundamentação, teria fundamentado de maneira diferente, isso é uma outra questão. E isso envolveria também discussão da própria prova produzida nesses autos. Então, seguindo muito a linha do parecer do Ministério Público, eu estou julgando improcedente a ação. E devo esclarecer que a autora ela reitera essas alegações de que não pode firmar, que não pode seguir negociações de sindicatos. Mas, na realidade, ela ataca a decisão no que diz respeito à sua fundamentação. No que diz respeito à fundamentação. Todos os dispositivos dizem respeito à fundamentação da decisão e não há exatamente enquadramento sindical. Então, esse é o meu voto. Então, lendo a conclusão desse voto, estou admitindo, julgando improcedente, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado e as custas processuais de R$ 852,00, calculadas sobre o valor dado à causa. Pois não. Alguma divergência? Presidente, eu tenho uma dúvida, porque eu, embora, a princípio, acho até que o advogado da autora tem uma certa razão, mas quando eu herdei a vara do trabalho de Ouro Preto, que era uma das mais movimentadas da época, se fosse assim, todas as decisões do meu ilustre antecessor, elas seriam rescindidas, porque as decisões dele eram assim. Julgo procedente, se apurar em liquidação, que aquele crédito não foi satisfeito. E eu tinha muito problema com o reclamante, porque na hora da execução se apurava que estava tudo pago. Aí o cara falava, mas eu não ganhei, a ação ganhou em termos, né? Essa decisão aqui, se a gente for rescindir essa sentença pelo que o advogado falou, a gente vai rescindir aí milhares de sentenças. Agora, essa questão da prescrição, eu estou vendo aqui que a sentença não toca no assunto da prescrição e o acórdão também. Aí me veio a dúvida, ela foi arguída em defesa? Isso no juízo rescisório. Talvez os advogados possam me esclarecer isso. A relatora tem condição de esclarecer? Prescrição? Em que parte do voto o senhor está vendo isso? Não, porque o advogado está alegando que, de repente, eu vou ter que pagar crédito de substituído já prescrito. Eu não vi nada em prescrição aqui, não voto em nada. O voto não trata de prescrição. Não volta de prescrição, eu abri o acordo também não trata de prescrição. Eu posso dar um esclarecimento? Na sentença, realmente, não há nenhum aspecto nisso. Agora, para evitar essa confusão, a sentença exequenda fala claramente que os empregados que forem demitidos no curso da ação não terão direito àquela parcela. Então, agora, quanto à prescrição, realmente não tem nenhuma linha. Nem no acórdão do TST. Parece que a prescrição não foi arguída. Excelente, um esclarecimento. Não tem. A condenação está limitada a partir de 3/10/2007. Porque foi a época da norma coletiva. Então eu acho que essa discussão sobre efeitos prescricionais aqui, ela passa a ser estéril, porque já tem uma condenação que delimita o período. É a partir de 2010. 2007, 3 de outubro de 2007. E a sentença é de quando? A sentença, eu estou com ela aberta aqui,
Mas é que ele perguntou para mim. Não é tratado em nenhum momento do voto, não vi nenhuma alegação em relação a isso. 6 de outubro de 2011. Então não eu tem. me dou por esclarecido e acompanho a relatora. Então, Vossa Excelência acompanha a relatora? Não, acompanho. Nenhuma divergência? Eu proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto da relatora por unanimidade. Agora que ele tem uma certa razão. É o resultado. O problema é discutido em... Agora, existe... Mas o juiz não devia deixar isso acontecer. Mas não deveria isso. Pode acontecer. Muita coisa que não devia. Muita coisa que não exigia. Não, vai levar de mim. Se não tem... A raiva estranha? Na mesma sala, processo. Não, o meu já está. 10.043, relator excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Vidigal, agravante by Moto Limitada, agravada Demilson Rosa Lopes. Agravo regimental 10.043. Isso. É o número 2 dessa sala. Não, esse tem inscrição. Advogado inscrito? É porque fez aqui na Doutor Lélcio está, né? Senhor presidente, me permita pela ordem. Pois não. Cheguei agora esbaforido porque eu estava nesse congresso internacional que está ocorrendo. Fiz questão de juntar coisa de 6, 7 dias atrás o convite que me fizeram para palestrar, o folder do evento. Eu estava neste momento convocado para falar. Saí às pressas porque achei que a resposta ao pedido de adiamento ou retirada do processo de pauta viria a tempo, não veio, achei mais prudente sair correndo para cá. Mas eu insistiria com Vossa Excelência, eu estava completamente focado, me preparando para isso, não estou me sentindo seguro, dando apenas uma leitura superficial, preparado para essa sustentação oral. Então, pediria a Vossa Excelência, contando com a sensibilidade e compreensão de Vossa Excelência, se não seria possível adiar ou retirar o que Vossa Excelência preferisse. Doutor, realmente eu ia fazer o registro, como Vossa Excelência não estava, havia até a inscrição de um outro advogado, cujo nome também figura na procuração. O pedido de Vossa Excelência veio no dia 26, parece, né? 26 ou 20. E eu fiz questão de imprimir, e imprimir também a procuração em que há o nome do advogado Guilherme Dias Ferreira, que estava inscrito aqui agora. A outra parte se manifestou e discordou do adiamento. Eu, em princípio, eu li a petição e vi o folder, estou até com ele na mão aqui, porque imprimi, e não vi, talvez por equívoco da organização, não vi o nome de Vossa Excelência no folder. E como a parte contrária discordou, eu acho que, havendo outro advogado inscrito nos autos, constituído nos autos, conforme procuração, o convite para conferir a palestra, há um convite, efetivamente, não está datado. E no folder não há o nome de Vossa Excelência, eu encaminho no sentido, e principalmente porque a outra parte, que é o reclamante, discordou, eu encaminho a minha deliberação pelo data vênia, pelo indeferimento do adiamento, sobretudo agora que Vossa Excelência se encontra presente. Mas eu submeto à egrégia sessão, porque o que ela deliberar, eu acato perfeitamente. O motivo do doutor Lélcio, procurador, advogado da agravante, é de que ele fora convidado para participar de uma palestra, ou de um simpósio, um seminário, proferindo uma palestra.
quando o processo já estava em pauta. Então, ele fez uma petição requerendo, mas agora, recentemente, 3 dias, 2 dias, a parte contrária discordou, a outro procurador da procuração, portanto, com poderes conferidos, não há um nome de Sua Excelência no folder. Então, o meu entendimento é no sentido de indeferir data vênia o adiamento, mesmo porque, ao se pronunciar, ao se manifestar, o reclamante que é exequente, trata-se de uma execução, vou ler a petição que eu fiz imprimir, e no sentido da discordância, é o reclamante, ora réu, portanto, esse é que espera ansiosamente pelo julgamento, se vai ser procedente ou não, não sei. Eu indago, então, da egrégia sessão, o meu encaminhamento é no sentido de... Meu encaminhamento, não. A minha posição no sentido datíssima vênia, doutor Léo, de indeferir. Senhor presidente, eu poderia dar uma palavrinha? Perfeitamente. É porque eu estou participando desse congresso também. Eu vim de lá, eu fiquei a manhã inteira no congresso e, obviamente, eu não ia pedir para me ausentar, né, da parte da tarde. Eu vim participar da sessão. E, assim, é um congresso de suma importância, um congresso internacional. Vieram palestrantes de vários países da América Latina, um palestrante de Portugal. Assim, tem muita gente envolvida, inclusive do tribunal, na organização. A escola judicial está, assim, dando muito apoio a esse evento. E eu vi o doutor lá hoje de manhã. Ele estava realmente lá, né? Então, assim, eu francamente, doutor, eu achava que sim, que seria... Eu estou submetendo a turma, então vamos doutor, eu achava que Excelência, por favor, eu queria falar, na verdade, 2 pontos. O primeiro é que, por equívoco, eu não argui minha suspeição, porque nos processos do doutor Léo eu não atuo. Ele é meu advogado em outro processo, da minha família, eu não atuo. Eu colocaria aí como suspeição por motivos de foro íntimo, mas declaro que é isso, até para não pensar que nós temos algum problema, ao contrário. Agora, eu posso assegurar a Vossa Excelência que o doutor Léo, embora eu não saiba o horário, o doutor Léo está, sim, atuando nesse congresso internacional, sei até do tema que ele trata, envolvendo Uber e tal, porque eu mesma obtive para ele, enviei para ele uma última decisão, foi até um WhatsApp, uma última decisão a respeito desse tema, foi julgado pela colega pouco tempo atrás, que ele iria fazer essa análise. Então, o que eu posso testemunhar, embora não atue no processo, a respeito de um fato, é que ele atua, ele realmente foi chamado e elaborou a palestra. Não sei se já fez, que horas que foi, que dia que foi, mas sei que ele participa. É a única informação. Não se trata de duvidar da palavra do doutor Lélcio, antes de mais nada. Não, é porque Vossa Excelência disse que não está no folder, ele não sabia. Então, eu só estou dando essa declaração. Eu estou esclarecendo porque pode parecer que eu esteja duvidando, e não é o caso jamais. Sim. É apenas apreciar os fatos, o julgamento já designado, não é? Então, eu vou perguntar a cada desembargador e a cada juiz. Senhor presidente, me permita uma pequena informação? Pois não. Meu nome não consta, porque, embora o convite me tenha sido feito há mais tempo, só pude confirmá-lo, por problema de agenda, só pude confirmá-lo na sexta-feira. Da mesma forma, não consta o nome do professor Estevão Malê, não consta o nome do professor Solon, e por aí vai, os que foram convidados de última hora. Isso aí não é o problema, não. O problema não é esse. Se constasse o nome de Vossa Excelência, a plateia estaria cheia. Não é esse o problema. O problema são os fatos e o julgamento já designado pelo órgão julgador do tribunal. Não há dúvida, não há qualquer questão com relação à palavra de Vossa Excelência. São os fatos que vieram ao relator. Agora, então, eu vou colher a deliberação da turma. Perfeitamente. Presidente desembargador Zé Murilo. Senhor presidente, eu peço vênia ao doutor Lélcio, mas realmente o processo já estava em pauta, já estava pautado. Tem outro procurador na procuração. Tem
poderia ser constituído um outro advogado para sustentação oral. Trata-se de um agravo regimental, que matéria não é difícil, não é matéria complexa, é uma matéria simples. Então, data máxima vênia, eu indefiro na mesma linha de Vossa Excelência, até dizendo, se fosse um outro procurador menos conhecido, certamente nós não iríamos adiar. Pois não. Senhor presidente, eu vou adotar a posição padrão que eu adoto na turma. Pediu para adiar, eu defiro. Não importa quem seja, não importa o que seja, não importa. Então, é um ponto de vista meu. Se o advogado pede para adiar por algum motivo, eu adio. Então, eu vou adotar o mesmo procedimento que eu adoto na turma. Pois não. É fundamentado da mesma forma que a desembargadora Mônica, na terceira turma, nós também temos esse costume de pleiteou, a gente adia. Então, eu estou deferindo. Claro. Desembargador Renan. Também deferiria. Defere. Desembargador Taíde. Eu também. Quando pedem, eu costumo Bozum. deferir. Eu também, presidente, lembrando que no novo julgamento, o adversário do advogado, se quiser, pode sustentar também. Sim. Desembargador Milton. Há motivo ponderável, então eu defiro. Desembargador Oswaldo. Excelência, pela ordem. Só um minuto, doutor. Não estou colhendo a deliberação. Ela está aí. Eu gostaria de escutar o advogado da parte contrária se manifestar. Eu gostaria de escutar o advogado da parte contrária se manifestar a respeito do requerimento. Porque, de repente, nós estamos perdendo tempo à toa. Que ela está aqui presente, se ela concordar, aí não há impedimento nenhum. Ah, bom, se ela concordar, nós todos concordaremos. Pois não, doutor. Então, vamos ouvir. Pela ordem. Quem também se manifestou para fazer sustentação oral é o doutor Guilherme, que está aqui presente desde que começou a sessão. E, se ele quiser, ele pode fazer a sustentação oral, se o meu outro colega e brilhante colega não quiser fazer. Quanto a isso, nós estamos esclarecidos já, porque, doutor Oswaldo... Continue indagando se a doutora concorda. Não concordo. Eu vou entender que o motivo é ponderoso e vou acolher o requerimento do doutor. Pois não. Desembargador eminente juíza Maria Cristina. Senhor presidente, eu também defiro o adiamento. Defere. Eu também. Também. Carlos Roberto. Divino o ilustre advogado, já que ele está aqui, é uma matéria, como o doutor José Murilo falou, de uma singeleza, agravo regimental, que deve ser colocado na primeira sessão. Eu estou entendendo que a presença dele aqui já supre essa arguição de nulidade, então eu vou acompanhar Vossa Excelência. Indefere. Eminente juiz Zé. Defiro, senhor presidente. Defere. Eu acho que não precisa nem contar, né? Está deferido, então... Não, não, porque vai adiar. Vem mais cedo. Vai adiar, eu acho que não precisa nem constar o nome dos vencidos. Vencido não tem nome. Não definir. Falar com a procuradora se ela quiser da outra vida. Exato. Então, como a maioria deferiu o adiamento, fica então adiado para a próxima sessão. Lembrar a doutora advogada que para a doutora advogada do agravado, a Demilson, que para a pronúncia da tribuna deve haver inscrição. E o doutor Lélcio também deverá fazer a inscrição, porque não estava inscrito nessa. Não, mas, Excelência, eu tenho um e-mail, que é o processo eletrônico, tem aqui o e-mail. Então, perfeitamente. Acho que houve um equívoco da secretaria, talvez. Não recebeu, foi do sistema. Não recebeu? A secretaria está dizendo que não recebeu, mas não tem importância. Perfeito. Está adiado. Apesar de adiado e não retirado, outra inscrição, então, né? Eu acho que é prudente. Tá, perfeito. Agora, a doutora, necessariamente, porque... Se fez ou não. Muitíssimo agradecido, Egreja SDI. Muito obrigado. Por nada. Então, está adiado. Agora,
o seguinte, tem Nunca fiz. advogado. Então, vou deixar essa sala quietinha e vou lá no processo físico, pode ser? Eu não vou com ele, não. Você não recebeu o voto, não? O advogado escreveu antes da sessão. Eu peço para o senhor Congresso, tá? É um processo físico, é uma ação rescisória de número 602. Relatora, excelentíssima desembargadora Mônica Sete Lopes. Revisora, excelentíssima desembargadora Camila Guimarães Pereira. Autor, Bruno Silva dos Santos, representado por Maria Isabel Silva Santos. E réus, Império das Festas, outra empresa e outros. Processo 602, processo físico. Empresta. Procurador inscrito? Ele fez inscrição. Fala pelo autor ou pelo réu? Deixa eu ver. Fala pelo segundo réu, mas ele não tem estabelecimento. É o físico mesmo. É o físico. Doutor, parece que o senhor não tem mandato nos autos, né? Sim, Ou eu gostaria tem? de requerer prazo de 48 horas para juntar do subestabelecimento. Perfeitamente. 5 dias é suficiente? 5 dias, 48 horas, tanto faz. Pode ser 5 dias, então. 5 dias. Obrigado. Então tá ótimo. Ele não falou ainda não? Não. Ele não falou ainda não? Não, esse processo foi pro TST e voltou. Você tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhora relatora, senhores desembargadores, integrantes dessa SDI, senhora procuradora, senhora secretária. Excelência, trata essa ação de uma ação rescisória, no qual há alegação do reclamante de que, devido a uma doença que ele tem, né, ele não teria condições, né, de exprimir de maneira clara e lúcida a sua vontade em acordo realizado no processo, né, e que por isso, né, deveria haver deveria se haver a rescisão da sentença homologatória. Eu gostaria aqui, excelência, de discutir alguns fatos sobre essa questão, né, e contrapor o que é alegado na presente ação, que é o seguinte: o acordo foi plenamente válido e realizado quando ele estava capaz, sim. Há documentos nos autos, né, realizados de próprio punho pelo reclamante, que ele diz que ele estava incapaz somente quanto à sua locomoção. Ele estava incapaz, na época, somente quanto à sua locomoção. E designava uma senhora chamada Elisângela para que recebesse por ele todos os créditos, porque ele não tinha condição de se locomover à justiça, para receber. E a carta é assinada de próprio punho pelo reclamante, pela senhora Elisângela e pela ré. E a senhora Elisângela declara ainda que recebeu todos os pagamentos. E essa questão ainda foi acompanhada pela procuradora do reclamante, que já tinha sido trocada na época, que ele deu procuração para ela. Ou seja, vamos analisar. A senhora Elisângela, que era a pessoa próxima dele, era a pessoa capaz para poder analisar os atos. Mesmo que se ele não fosse, ela era a pessoa capaz para poder receber o dinheiro. O procurador também tinha o direito, a qualquer momento, de arguir qualquer nulidade no processo dos atos que haveriam sido praticados. Até porque se trocou de procurador. E o procurador está em favor da parte. O procurador está em favor da parte do processo. Há que se dizer também, excelência, que a data do acordo, da distribuição da ação que consideraria a incapacidade do obreiro na Justiça Comum, ela é posterior ao acordo realizado na Justiça do Trabalho. Ela é posterior. E olha, a sentença que declarou
que o obreiro não tinha capacidade, quem compareceu lá na Justiça do Trabalho para acompanhar a segunda audiência, onde é que se apurou, que se fez um segundo acordo, que faltavam algumas parcelas, né, e que foi homologada, foi a senhora Maria Isabel Santos Benica. Quem que é essa senhora? Quem foi determinado pelo juízo a curadora do autor. Ou seja, a curadora do autor compareceu àquela época na Justiça do Trabalho e naquela questão, ainda acompanhada de advogado, não arguiu qualquer nulidade sobre o restante das parcelas que ele estava a receber. Outro ponto que se deva falar aqui é que o seguinte: o laudo pericial feito pela Justiça Comum, ele é de agosto de 2011. A audiência ocorreu lá em 2008. Lá em 2008. Ou seja, e não há nesse laudo aqui dizendo qualquer incapacidade do obreiro quanto à sua declaração. O reclamante mesmo, naquela época, declara que ele só estava impedido de se locomover. Mas ele era capaz, quanto à mente, para dizer os laudos. Isso no laudo não há que não fala, né, que naquela época ele não era capaz, né? Ou seja, ou que a doença dele tenha piorado ao longo do tempo, que à época, quando aconteceu a homologação, ele só não conseguia se locomover. E outro ponto a que se deva colocar aqui, devido ao processo ter ido à análise do TST, é que nesse período saiu a sentença definitiva, né, dizendo que ele era incapaz. Mas a sentença prolatada lá na Justiça Comum, ela não diz sobre os efeitos daquela decisão. Em momento nenhum, a sentença diz sobre os efeitos daquela decisão. Se deveria ser ex tunc ou ex nunc. E como somente a Justiça Comum, né, e seria a cargo, né, da curadora lá, junto com o advogado do autor, que deveria ter entrado com embargos declaratórios para que a Justiça Comum declarasse desde quando se começam os efeitos, porque isso teria que ser reconhecido na sentença da Justiça Comum, né? Porque, com todo respeito, nem se sabe o que vai se decidir aqui, mas essa competência é originária lá da Justiça Comum. Não caberia à Justiça do Trabalho dizer, mesmo que se conheça, ou mesmo que se haja tantos julgados dizendo que esses efeitos, né, retroagiriam à época do laudo pericial, né, não caberia aqui dizer isso. Essa especializada não caberia dizer a quando ou não, né, os efeitos da sentença retroagiam, porque a sentença da Justiça Comum ressalta-se novamente, não diz desde quando ele estaria incapaz. Até porque o juiz, né, como é falado, como que corriqueiramente expressado nas jurisprudências, né, ele é livre para analisar o laudo pericial e dizer com o que concorda e o que não concorda. O que é desde quando que ele é incapaz ou não. E a sentença lá na Justiça Comum não diz isso. Não diz isso. E sendo livre o juiz para poder apreciar, teria, então, o autor, perante a sua curadora e o procurador nos autos lá, teria que ter entrado com embargos declaratórios para pedir ao juiz que se esclareça a omissão da sentença. Então, nesse ponto, Excelência, com todo respeito, né, a REC, a Organização Assunção Teixeira, Buffet Célia Souto Maior, entende que, na época, seja pelas declarações do reclamante, né, pela declaração do reclamante, por estar acompanhado por procurador, pela curadora ter comparecido na audiência, que se homologou o acordo, né, e seja também por esses efeitos
a que se deveria a parte atentar lá na Justiça Comum e não cabe essa especializada decretar isso, entende que a ação rescisória distribuída, né, deveria ser julgada improcedente. Excelência, muito obrigado, senhores desembargadores. É isso, a análise. Relator. As questões postas são basicamente essas mesmo, ainda que a avaliação jurídica delas corra por outro caminho, né? Os dados são esses mesmo. Realmente, a decisão proferida, os dados, no voto, o voto é curtinho, mas eu trago todas as datas. A decisão foi prolatada em 20/1/2012 pela segunda vara de família, e ela declarou a incapacidade absoluta do autor da rescisória. E não deu mesmo, não disse quais eram os efeitos. No entanto, como o próprio doutor disse, a interpretação da prova, dos autos, a interpretação da situação e mesmo do historiado que já vem nesses autos, traz a convicção de que ele sofreu um acidente em 2005, realmente está incapacitado desde então, não apenas no que concerne às suas faculdades motoras, mas também no aspecto de expressão, de cognição, de manifestação de vontade. Então, o entendimento aqui é no sentido mesmo da procedência da ação rescisória para desconstituir a decisão homologatória do acordo pactuado nos autos 070, 2007, etc. Como liberei esse processo para a pauta muito rapidamente, porque eu vou entrar em férias e não planejo passar pela porta do tribunal pelos próximos 2 meses, me ficou uma questão na cabeça, e agora conversando aqui com o doutor Bozon, que é o seguinte: houve o acordo, os valores foram recebidos, e a proposta de voto, da mesma forma como era a proposta no voto da questão anterior, na anterior, que foi declarado cassado em razão da nulidade declarada pelo TST, era no sentido de desconstituir a decisão homologatória e tal, e extinguir sem resolução do mérito o processo com base no artigo 485, inciso 4º. No entanto, não é controvertido o fato de que houve o acordo, de que ele foi pago. O doutor Bozon está sugerindo que se determine a regularização da representação do autor no processo de origem com o seu prosseguimento, exatamente para evitar esse enriquecimento. Eu não digo nem que seja um enriquecimento ilícito, eu acho que é mais uma encruzilhada até, uma dificuldade de solução disso. Então, pode compensar também se ele entrar com a ação, mas eu tenho a impressão que pode ficar mais complicado. Mas aí fica a critério do que a turma, a sessão resolver. Eu vou aderir a essa posição do doutor Bozon, se prevalecer outro que for, eu redijo. Vossa Excelência, então, determinaria... eu acho que talvez seja mais simples isso. Mas... Volta para lá, corrige, deduz. Acordo e continua. Isso seria um acréscimo? Não, seria uma mudança, mas para discutir... Extinguir o processo de origem, continua nele. Recomeça nele. Entra a curadora se quiser. É uma situação complicada, porque desconstitui o advogado. O mesmo juiz, até o princípio do juízo natural, seria observado. Agora, vamos ver como é que fica a votação e o que prevalecer. Eu não falei enriquecimento ilícito, porque essa é expressão legal. Mas porque realmente tem tem um entrave aí, que é o fato de ele ter recebido os valores. Isso aí ninguém discute. Né? Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu vi atentamente tanto a sustentação oral quanto os esclarecimentos do doutor Bozon e da doutora Mônica. Só que eu acho o seguinte, eu acho que se a gente for desconstituir o acordo e reconhecer que há incapacidade do autor, fica um problema sério, porque vai ficar e voltar o processo ao status quo ante desde a propositura da ação. Eu acho que vai ter um problema grave aí, que a parte, pelo seu curador, vai ter um problema que vai ficar fixado o limite da lide naquele momento. Mas ele pode desistir da ação. Mas aí, eu acho mais prudente...
a gente estabelecer no voto de Vossa Excelência, se me permitir, o esclarecimento que poderá ser objeto de compensação numa ação tudo futura bem, pode proposta. ser também, mas é só Eu pra- acho que é mais pode ser cauteloso, também. porque Pode ser propicia também, ao empregado entrar com uma ação É, postulando... contra ele não corre prescrição, então a Exatamente. questão está resolvida. É só, Não, e mesmo com Pois essa não, ação distribuída é só também. colher os votos. Eu vou e colher ver. os votos, É. então, porque aí... A minha única preocupação é porque eu sei que tem esse valor. Eu acho que é Nós não preciso... poderíamos dizer, que, no voto aqui, dizer que esse valor poderá ser eventualmente Tudo bem, compensado? podemos dizer. Exatamente, Não tem a problema minha nenhum. proposta é exatamente Não tem nesse problema sentido. nenhum. Com isso, A minha proposta, doutor... com essa inclusão... Podemos fazer então isso. eu vou, É. aí estigue tudo, vai falando que Vai falando, esse valor corrigido, compensado eventualmente. Porque, de qualquer forma, a ocorrência do acidente, bom, enfim, né, ele pode tentar um outro acordo em condições corretas, legítimas, e compensa esse valor já recebido. A minha preocupação é só não falar alguma coisa sobre esse valor. Aí eu vejo Se um ele outro entrar, a problema contração aí. compensa. Se não entrar, fica por isso mesmo. Se os atos dele não são válidos, a quitação também não seria. Não, a quitação não é. A quitação não é. Não vai compensar esse valor como se não foi Mas quitado? é porque ele recebeu. Né? Recebeu? Pois é, se ele Então não é vamos capaz, deixar, se então ele não vamos é deixar, capaz de... Mas não pagou para ele, parou a mulher. Que termos? Que o valor foi recebido? Desde que comprovado o recebimento do valor. Então vamos fazer comprovado. E se pagou com cheque, por exemplo, na conta para a mulher? Pagado o advogado. Deve ter pagado o advogado. Então tá, então eu vou tirar a minha divergência então e faço esses acréscimos no corpo. Nem a minha divergência de mim mesma. Não, agora eu consigo. Eu estou entrando em férias, eu estou meio doida. Agora eu vou tirar essa observação e vou voltar ao texto original e faço a anotação nos fundamentos. Tá bom. Tá? É porque eu fiquei com dúvida disso desde o princípio, porque, considerando também que o doutor Ianaco diz é razoável, mas aí faça enfim, tá tudo bem. Com essa adequação, então, eu pergunto à eminente desembargadora Camila, que é a revisora. Eu estou plenamente de acordo com a adequação feita e sugerida pelo Pois não, perfeitamente. Há alguma divergência? Presidente, com a vossa vénia, pode ser que eu tive a oportunidade de ver esse voto ontem. O que foi reconhecido como fundamento realmente foi uma incapacidade absoluta, mas é curatela. A curatela, até onde eu sei, ela é incapacidade relativa. Se é hoje, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a doutora... evidentemente não haveria essa incapacidade. E eu estou entendendo isso, data vénia, que a incapacidade é relativa, eu não dou efeito ex tunc nesse caso, não. Então, eu vou pedir veniamente, relatora, porque eu manteria o acordo como ele foi homologado. Pois não. Então, apenas a divergência do... Alguém acompanha a divergência do... Eu não estou falando, é o que é Isso. Agora ninguém, né? Bom. Não, eu concordei. Doutora Mônica, você podia ditar, por favor, O fecho continua mesmo. Eu vou fazer no fundamento. A conclusão A conclusão é a mesma. É no Só corpo faltou a do... inclusão de custas. Ah, tá. Se não me engano. custas. 1.200 sobre 60. Ah, tá. Não, 1.200 sobre 60, está sem custos. Perfeitamente. Então, a conclusão é a da doutora Mônica com a adequação. Vencido o eminente juiz, não dava efeito. caso aberto, que dava... Parece que gente. E assim se decide. Obrigado, senhores desembargadores. Boa tarde. Boa tarde. Isso é o seguinte, todos os advogados, não tem mais nenhum advogado. Na sala das 14h10, que era aquela que a gente estava... Aqui não tem divergência nessa só nessa sala só tem, que eu tenha visto aqui, só apresenta uma divergência. Hein? Só tem uma divergência, que era o processo número tem 10. três divergências aqui. Já foram julgados. Já foram julgados. Já. É o 10 da pauta Então que tá. só que Então, apresenta. Todos os processos de advogado. É dessa sala das 14h10 que aparece para mim aqui só uma divergência, que é no número 10 da pauta. É da pauta. Que é isso que eu já lancei na tela.
O senhor quer passar um por um? Não. É essa divergência? Pode falar? Pronto, então... Então é o processo aí na sala das 14h10, ação rescisória 11.435, relatora excelentíssima desembargadora Mônica Sete Lopes, revisora excelentíssima desembargadora Camila Guimarães Pereira. O resto é unânime, então. Então é isso, né? É isso? Então tá bom. O resto eu não vejo registro aqui. Alguma divergência? Não, né? Tem divergência aqui, não tem? Então, a sala das 14h10... Essa aí tem sua. No 11.435 tem divergência de vossa. Mas aí é aquele. Não, esse é seu. Não é outro. É meu. Eu sou de relatora, doutora agora eu Mônica. sou do PJE. Doutora Mônica. 11.435 é do PJE. Vossa Excelência está divergindo. É na sala das 14h10. Eu já lancei, tá na tela. Esse aqui, ó. Ah, tá. Esse outro é físico, esse outro que estava da sustentação oral da... O restante dessa sala aí não tem mais. Só esse da doutora Mônica. Então é uma divergência. Mas aqui simplesmente vou ficar vencido. Não tem problema. Todos já leram a divergência que eu lancei. Todos, sim. Ninguém acompanha a divergência. Tá do jeito que tá aí. Todo mundo já Vencido votou. o desembargador Márcio Vidigão. Pronto. Sala das 14h10 foi embora. Eu estou divergindo de mim mesmo, eu devia ter lido, né? Que às vezes eu podia acompanhar a sua divergência. Essa sala das 14h10 fica fechada, tá? Fechado. 14h10 morreu. Presidente. Oi. Presidente. Olha o Bozão falando. Desembargador Tadeu, por solidariedade a Vossa Excelência, quer acompanhá-lo na então vencidos. Não, doutor, eu não tenho curatela nem tutela, não, do doutor Bozon para votar por mim, não. Muito tempo. Isso aí é uma... Meu procuração. Você vai negar que disse. Então, não vou, mas falei em tom de Então, baile. vencido só eu. Isso. A sala das 14h15 não tem divergência, mas tem um advogado presente querendo ouvir, tá? Do Ministério Público. 14h15. É o Há um 10.476. advogado inscrito para assistir. Só para assistir. É o 10.476, relator excelentíssimo desembargador Luiz Antônio de Paulenar, revisora excelentíssima desembargadora Thaís Maria Macena de Lima, autor Ministério Público do Trabalho, réu Cássio Rodrigo Firmino Pires e outros. Presidente, pela ordem. Pois não, perfeitamente. Nós, o Ministério Público, gostaria de reiterar as razões finais colocadas no processo e dizendo que os elementos constantes dos autos demonstram, a mais não poder, que a decisão rescindenda é fruto de simulação ou colusão das partes no intuito de fraudar a lei. Então, nós pedimos que a ação rescisória, intentada pelo Ministério Público do Trabalho, seja julgada procedente. Muito obrigada. Como o outro advogado está apenas inscrito para assistir, tem a palavra o relator. Perdão. É o relator. Eminente desembargador. Ianá. Isso. Eu estou julgando o Acho que Vossa presente. Excelência, se for de interesse de Vossa Excelência, pode ir direto à conclusão. Estou indo. Estou admitindo a rescisória proposta pelo Ministério Público do Trabalho, em face de Cássio Rodrigo Firmino Pires, Domingos Herculano Pires e Helenice Evangelista Silva Pires. No mérito, julgando procedentes os pedidos para desconstituir a decisão homologatória da Corte, proferida no processo 104/2014-070 e em juízo rescisório, julgar extinto o referido processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485-6 do CPC. Condenando solidariamente os réus ao pagamento da indenização prevista no artigo 81 do CPC, no importe de 20% sobre o valor da causa a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Confirmando a medida acautelatória deferida pelo despacho ID 63849-AA e determinando que se dê ciência imediata ao juízo de origem da decisão rescindenda, custa pelos réus no importe de R$ 26.359,91, calculado sobre R$ 1.317.995,87, valor dado à causa. Divergência? Não. E assim se decide por unanimidade. Bom, agora a última sala que resta embaixo da declaração. O senhor quer que abra? A declaração, alguma divergência no desembargo da declaração?
Não, 307. Já foi? Acabou. Normalmente eu estou do lado. Então, terminamos assim a sessão. Agradecendo a paciência. Mas você sabe que o Nelson Rodrigues falou isso. Agradecendo a paciência dos eminentes pares e reiterando o prazer de revê-los, eu declaro encerrada a sessão.